Bom, pensando na Vou deixar com o microfone ligado, tá fazendo muito barulho. Eh, Pensando na avaliação complementar, então, do sistema vestibular, a gente já conversou antes da anatomofisiologia e a gente conversou dos nossos 5 receptores sensoriais que nós temos, né, então as cristas e as máculas de cada um dos labirintos, e nós temos vários exames complementares diferentes e cada um deles vai avaliar, então, uma parte específica desse sistema, um órgão específico, um receptor sensorial específico. Né? Então, se a gente pensar, por exemplo, nos VEMPs, a gente vai estar avaliando mácula, sendo que o VEMP ocular vai estar avaliando a mácula do trículo e o VEMP cervical a mácula do sáculo. Né? Então, um avaliando o tricular avaliando o nervo vestibular superior e o sacular o inferior. Se a gente pensar no vídeo Head Impulse Test, a gente vai estar avaliando os canais semicirculares, né? Todos eles e de forma isolada, como a gente vai ver ao longo do ano. E se a gente pensar agora na prova calórica, né, que é uma das etapas, então, da da videonistagmografia, como a gente vai ver hoje, a gente está falando de avaliação do canal semicircular lateral, especificamente, tá? Então, via do nervo vestibular superior aqui de todos os nossos receptores sensoriais. Nesse exame específico, a gente está falando do canal lateral. Tá? Além de avaliar diferentes receptores, os exames complementares também avaliam esses receptores, avaliam a via vestibular em frequências diferentes. Né? Então, quando a gente fala da prova calórica, da vídeo, da eletroenestagmografia, a gente está falando de uma frequência de teste bem baixinha. Então, 002, 004 Hz, é uma frequência bem baixinha. A cadeira rotatória estaria ali no meio do caminho, até por volta de 1 Hz. Enquanto o VRIT vai estar avaliando essa via em altas frequências, né, de 3 a 5 Hz. Se a gente pensar nos movimentos da cabeça, os movimentos naturais da cabeça, eles estão contidos por volta de 0,5 a 5 Hz. Então, só para a gente pensar em qual frequência a gente movimenta a nossa cabeça naturalmente, em qual frequência a gente está testando. É muito importante a gente ter esse conhecimento, porque não dá para a gente achar que um exame, por exemplo, substitui o outro. Né? Como eu falar na audiometria, o que é melhor, eu fazer uma audiometria em 500 ou eu testar em 4.000 Hz? Uai, depende. O que você quer saber? Está testando coisas diferentes, está testando porções diferentes da cóclea. E aqui é a mesma coisa, a gente está testando a mesma via, mas em frequências diferentes. Então, esses exames não são substituíveis, por assim dizer, um não substitui completamente o outro, eles se complementam, e lógico que cada um vai estar mais indicado em uma determinada situação. Tá? Quando a gente fala da eletro, da vecto ou da videonistagmografia, a gente está falando de um exame que vai fazer o estudo do movimento ocular. Tá? Então, a gente vai fazer o registro desse movimento ocular. O que a gente vai usar são princípios diferentes. Então, no caso da eletro, a gente vai estar usando um potencial elétrico como origem desse registro, como fonte desse registro. E no caso da vídeo, a gente vai estar usando, então, um filme, né, uma filmagem, uma câmera de infravermelho que vai filmar esse movimento ocular e transformar ele num registro gráfico. Então, para o otoneurologista e para esse exame especificamente, os olhos são realmente a janela do nosso labirinto, é como a gente vai entender um pouquinho o que está acontecendo dentro do nosso labirinto. Bom, a eletro, como a gente viu, ela vai se basear, o princípio dela é justamente o potencial elétrico que existe naturalmente entre a nossa córnea e a nossa retina. A nossa córnea tem um potencial mais positivo e a nossa retina um potencial mais negativo. Isso gera um campo elétrico. Então, a movimentação do olho dentro da órbita, do globo ocular dentro da órbita, vai gerar uma alteração desse campo elétrico, que vai ser registrada, então, por eletrodos de superfície e vai traduzir essa movimentação em um registro gráfico, tá? Como a gente pode ver aqui. Então, a agulhinha está fazendo o registro gráfico do movimento, né? Toda vez que o paciente olha para um lado ou para o outro, a gente vai ter uma alteração desse campo elétrico e então vai fazer um registro de um movimento ocular. Aqui no Brasil, o exame mais comum da gente encontrar nas clínicas é a vectoeletroencefalografia, o famoso VENG, né? E ele é, por assim dizer, é derivado da eletroencefalografia,
Mas na eletro, como dá para ver nesse slide, a gente usa 4 eletrodos para captar os movimentos oculares e mais um eletrodo terra. Tá? Então a gente tem um canal vertical, né, com um eletrodo acima e um abaixo do olho, e um canal horizontal com um eletrodo de cada lado, em cada canto lateral das órbitas, né, dos olhos. Então a gente tem canais isolados realmente. Um canal só vai fazer registro de movimento vertical, outro canal só de movimento horizontal. Qual foi a ideia que tiveram? Vamos substituir esses 4 eletrodos por 3 eletrodos, mais o terra, né? E captar essas respostas por meio de uma derivação vetorial. Então, é um exame bastante difundido aqui, não é o exame mais confiável, não é nem de perto um bom exame para fazer uma avaliação, principalmente de movimentos verticais, mas a gente precisa conhecer porque é o que a gente encontra, tá? Então, qual a ideia da Vecto? Nós vamos usar esses 3 eletrodos, sendo que 2 deles são positivos e um é negativo. E a partir disso, a gente vai ter 3 canais. O primeiro canal, que é o canal 1, é positivo no sentido da esquerda para a direita, tá? O canal 2, como se fosse de baixo para cima, também da esquerda para a direita. E o 3, que tem direção inversa, tá? Então a gente vê que aqui a gente tem sim um canal, o canal 1, ele capta exclusivamente movimentos horizontais do olho. Mas os movimentos verticais, eles vão surgir a partir de derivações do canal 2 e do canal 3. Então, nesses canais, a gente vai fazer uma derivação do movimento, que vai gerar um movimento horizontal e uma componente vertical. Ambas vão ser captadas, então, pelo mesmo canal. E é isso que faz com que esse exame não seja tão confiável, tão preciso para avaliar principalmente os movimentos verticais dos olhos, tá? Porque vai ser uma derivação. Como muitas vezes os nistagmos têm amplitudes pequenas, se você deriva ele, você vai ter uma amplitude menor ainda, que às vezes nem é captada, tá? É a mesma coisa para o canal 3, vai ter também uma componente vertical e uma horizontal quando a gente fizer essa derivação. A vídeo é um exame mais moderno e que a gente vai ver tem muitas vantagens, é um exame mais preciso, né? E ele conta com uma câmera, então, de infravermelho que vai filmar a movimentação dos olhos realmente. E o programa vai transformar esse vídeo em um registro gráfico, tá? O registro gráfico final de todos os exames tem a mesma ideia, eles se parecem bastante, o princípio é o mesmo. Então, o que a gente busca nesses exames, né? Qual vai ser uma coisa primordial na otoneuro e que a gente vai ver em várias etapas ao longo dos exames? São os nistagmos. Então, o que é um nistagmo, né? Para a gente começar a entender. O nistagmo, então, ele é um movimento ocular conjugado, ou seja, os dois olhos estão se mexendo juntos, tá? Repetido e que é composto por uma fase rápida e uma fase lenta intercalada, tá? Vamos ver se vai rodar o videozinho. Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo um nistagmo e a gente classifica a direção do nistagmo de acordo com a fase rápida desse nistagmo. Então, eu não sei se fica claro para todo mundo, a fase rápida desse nistagmo é para a esquerda, né? Então, é um nistagmo puramente horizontal e para a esquerda, já que a gente classifica ele de acordo com a fase rápida, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma dificuldade para ver, é só avisar, tá? O vídeo rodou para vocês? Para mim rodou tranquilo. Se não rodou, vocês me avisam. Bom, então só para a gente ir se familiarizando, aqui é um nistagmo horizontal para a esquerda. Os nistagmos podem também ser verticais, torsionais ou oblíquos, quando eles misturam movimentos no plano vertical e no plano horizontal. Aqui a gente tem um nistagmo, então, para baixo, tá? A gente chama esse tipo de nistagmo de downbeat, literalmente batendo para baixo. É um nistagmo, um downbeat que se mantém em todas as posições do olhar. Ele diminui um pouquinho quando olha para cima, a amplitude dele, e aumenta quando olha para baixo. Então, só para a gente se familiarizando um pouquinho com esses nistagmos que a gente pode ver no consultório. Bom, e aí como que vai ser o registro gráfico, então? Né? Ele vai ser comum a todos os exames, seja vídeo, seja electro, seja vecto. No fim, o que a gente recebe como laudo, como relatório, é então um registro gráfico que pode ter esses nistagmos. Como eu disse, a gente classifica o nistagmo
de acordo com a componente rápida, né? Então, por convenção, os nistagmos horizontais que batem para cima no registro gráfico são nistagmos para a direita, falando em nistagmos horizontais, tá? Então, nessa figura de cima, do lado mais esquerdo da tela, eu destaquei em azul claro todos os nistagmos que estão batendo a fase rápida dos nistagmos, tá? Então, isso é um nistagmo para a direita, justamente porque está batendo para cima a fase rápida, tá? E na outra figurinha, a figurinha mais embaixo da tela do lado direito, eu destaquei em rosa todas as fases rápidas que estão batendo para baixo, tá? Você vê que em relação à componente lenta, que é tudo que está em azul escuro destacado, o nistagmo está puxando para baixo. Então, por convenção, isso é um nistagmo para a esquerda, tá? Falando dos canais verticais, aqui esse gráfico especificamente é um gráfico de vecto, tá? Mas se eu tivesse um canal vertical, fosse por uma vídeo ou por uma eletro, de fato, o que bate para cima tem componente rápida para cima, o que bate para baixo tem componente rápida para baixo, tá? Então essa regrinha do para cima à direita, para baixo à esquerda, claro que é só para os nistagmos horizontais. Certo. Entre a eletro e a vídeo, como eu disse, a gente tem são formas diferentes de captar esses movimentos oculares e a gente vai ter vantagens e desvantagens de cada técnica. Então, quando a eletro, quais as vantagens? Quando ela pode ser o exame realmente de preferência, né, para os pacientes que têm uma ptose palpebral muito intensa, porque quando a pálpebra é muito caída, no caso da vídeo, o registro do movimento ocular se dá pelo registro da pupila, basicamente, tá? Então, ele capta o movimento da pupila. Se a pálpebra é muito caída, a gente não vai ter um bom sinal, no caso da vídeo. Então, nos casos de ptose intensa, a eletro pode ser o exame de escolha. Ou os pacientes que não conseguem manter o olho aberto no escuro, que a gente também, na vídeo, vai perder esse registro se o paciente fecha a pálpebra, tá? Quais são as desvantagens desse exame? Então, primeiro, a questão dos movimentos rotatórios. Os nistagmos torsionais não são registrados na eletro, né? Como a gente viu, ele tem um canal vertical, um canal horizontal e só. Então, a gente vai perder esses movimentos rotatórios. Se tiver, por exemplo, uma VPPB de canal posterior que você pegue durante a prova, você não vai conseguir esse registro, não vai conseguir dizer que houve esse movimento ocular. Para os nistagmos verticais, também tem as suas é mais difícil de ver nessa prova, principalmente se for uma vecto, né? Como a gente conversou, por ser uma derivação vetorial. A análise da oculomotricidade, das provas oculomotoras, também é um pouco menos precisa na eletro. Eu vou mostrar para vocês ao longo da aula. E é um exame que traz muitos artefatos, porque todo o movimento da pálpebra acaba entrando como artefato nesse exame. A vídeo, como eu disse, é o exame mais moderno, é o exame de escolha na maioria dos casos, tá? Se a gente pudesse. O padrão ouro hoje é a vídeo, justamente porque ele pega muito bem os movimentos verticais e os torsionais, né? Então, os movimentos rotatórios do olho, por mais que eles não sejam registrados em gráfico, você tá vendo, porque a vídeo mostra tanto o olhinho, eu vou mostrar para vocês o registro, quanto o gráfico que tá gerando. Nos casos de amaurose, então, os pacientes cegos, eles perdem o potencial córneo-retiniano. Então, não é possível fazer eletro em paciente amaurótico. A vídeo passa a ser o exame de escolha. Na paralisia facial também, tá? Porque se o paciente tiver paralisia facial e você tentar fazer eletro, toda vez que o paciente pisca, a pálpebra dele não está mexendo, porque ele está com paralisia, mas tem aquele sinal de Bell, então o globo ocular fica sempre mexendo para cima, né? E isso vai gerar muito artefato no seu exame e você não vai conseguir fazer uma boa análise. E no caso de olho único, tá? O paciente que tem um globo, por exemplo, perdeu um globo ocular, a vídeo consegue excluir a análise desse olho. Realmente a desvantagem é só o custo dela, que é bem mais elevado em relação à eletro e principalmente em relação à vecto, tá? Mas é o padrão ouro. Bom, como é o protocolo do teste, então? Então, é um teste que envolve várias etapas, tá? Esse é o protocolo que a gente usa no HC e seria, por assim dizer, o protocolo mais completo de exame. Muitas vezes, quando vocês vão solicitar o exame, é bom colocar que vocês querem essas etapas, principalmente com relação à pesquisa de nistagmo de posição, tá? Não é toda clínica que inclui isso como rotina, até porque isso prolonga o tempo de teste. Mas dependendo do que você está pesquisando, isso é fundamental, né?
Então, primeiro a gente faz a calibração, depois faz a pesquisa do nistagmo, tanto espontâneo quanto semi-espontâneo, as provas oculomotoras, que são o rastreio, a pesquisa do nistagmo optocinético e as sacadas. Podemos incluir as provas posicionais, né, principalmente se você está pensando, por exemplo, numa tontura causada por uma VPPB, por um problema cervical, dependendo do tipo de problema na transição crânio-vertebral, enfim, dependendo do que você está pesquisando, isso é bem importante, né? E, por fim, a prova calórica, que é dentro do exame, realmente a parte que vai estar testando diretamente o labirinto, tá? As provas oculomotoras dizem mais respeito à porção mais central, referentes a uma ou a outra. Então, vamos ver cada uma dessas etapas. A calibração é a primeira etapa do teste e ela serve para quê? Para que a gente consiga calibrar, né, o movimento ocular desse paciente para que cada 1 grau que o olho se desloca dentro da órbita corresponda a 1 milímetro no registro gráfico. Então, como para todos os exames, a gente precisa calibrar porque o movimento do olho dentro da órbita vai ter uma amplitude para cada um dos pacientes, tá? Essa calibração, dependendo do equipamento, ela é feita de formas diferentes. No caso da eletro, no caso da Vecto, é feita por sacadas, tá? Então, aqui na tela, o movimentozinho, o registro em azul é o movimento dos olhos do paciente, o movimento em laranja embaixo é o movimento que o alvo está fazendo. Então, tem uma barra na Vecto, na eletro, na vídeo, a gente coloca uma barra luminosa na frente do paciente, essa barra tem uma luzinha que se desloca ao longo da barra, tá? Então, essa luzinha fica piscando e aparecendo uma hora na direita, uma hora na esquerda, e o paciente vai olhando para onde a luzinha acende. O princípio do exame é esse. Toda vez que o paciente olhou para a direita, isso representou um registro gráfico para cima. Ele manteve o olhar, isso está reto, ele olhou para a esquerda, um registro para baixo, tá? Então, a gente vai calibrar o movimento do olho desse paciente para o equipamento. Em outros equipamentos é feito por rastreio, são basicamente as duas opções. Calibrando, a gente vai partir então para a pesquisa do nistagmo espontâneo. E a gente sempre faz a pesquisa do nistagmo espontâneo, tanto de olhos abertos como de olhos fechados, pensando aqui na inibição pela luz e pela fixação ocular, tá? Aqui a gente tem, então, 2 registros de exames diferentes, os 2 são olhos fechados, os 2 são registros da Vecto, tá? No exame da esquerda, não tem nenhum tipo de nistagmo, tá? Um pouquinho essa movimentação da linha de base é normal, porque nossa pálpebra está sempre tendo algum movimento, o músculo está sempre ativado, tá? Então, nunca é totalmente isoelétrica o traçado, mas esse movimentozinho não configura um nistagmo. Já no registro aqui da direita, a gente tem, então, um movimento ocular que a gente consegue ver que é repetido, né? Então, ele acontece da mesma forma várias vezes seguidas e com uma fase rápida para cima. Então, como a gente já conversou, o canal 1 na Vecto é o canal horizontal puramente, para cima, um nistagmo para a direita. Então, nesse caso especificamente, a gente tem um nistagmo espontâneo para a direita na pesquisa com olhos fechados. Tá? Depois a gente abriria os olhos e faria o mesmo registro. Esse é o traçado de uma vídeo, tá? A ideia é a mesma, você vê que o registro gráfico, apesar da diferença de software, é a mesma ideia, tá? A gente está vendo aqui, a diferença é que a gente está vendo em cima o canal horizontal, tá registrado ali, embaixo o canal vertical. Então, a gente vê aqui no caso desse paciente, é bem evidente que ele tem no canal vertical um nistagmo, cuja componente rápida, então aquela linha reta, né, perpendicular ao plano do solo, ela está batendo para cima. Então, no plano horizontal, isso é um upbeat, tá? E na pesquisa do nistagmo espontâneo, que se mantém, aí você vê que se repete durante toda a pesquisa, e 20 segundos o tempo inteiro batendo para cima. Depois a gente faz a pesquisa do nistagmo semi-espontâneo, assim como a gente faria no exame clínico. E aqui a gente vai testar as 4 posições do olhar. Então, para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Tá? Então, o paciente vai fixar o olhar, olhando nesses 4 extremos do campo visual. Então, num paciente que não tenha nenhum problema nem vestibular nem central, a gente vai esperar curvas, né, lisas, sem nenhum nistagmo. Nesse caso especificamente também é uma vídeo, a gente vê que tem um canal vertical e um canal horizontal.
E a gente tem o nistagmo, olha aí, no centro, então, só de olhos abertos, fixando o pontinho ao centro, já tinha um nistagmo, que era um upbeat, era aquele caso anterior. Quando olha para a direita, esse upbeat diminui de amplitude, mas se mantém. Para a esquerda, ele aumenta um pouquinho de amplitude e de frequência. Quando olha para cima, ele aumenta bastante de frequência. Isso é uma característica comum como a gente sabe, né? Quando você olha na direção da componente rápida do nistagmo, a amplitude e a velocidade dele aumentam, né? Independente de ser, lógico, nos periféricos isso é muito bem definido, mas nos centrais a gente vê um comportamento parecido, tá? E quando olha para baixo, ou seja, na direção contrária da direção do nistagmo, esse movimento diminui de amplitude e de velocidade. Bom, então, feita a pesquisa do nistagmo espontâneo e do semi-espontâneo, a gente vai passar para as provas oculomotoras, que, como eu disse, vão estar testando mais a porção central das vias. Não é exatamente a via vestibular, a gente está testando outras vias da oculomotricidade. Tá? Então, a gente vai fazer o rastreio. O que é o rastreio? É quando a gente tem um objeto que está se deslocando e a gente desloca o olho acompanhando o movimento desse objeto de forma a mantê-lo fixo na nossa fóvea. Tá? Então, para a gente garantir uma boa visão desse objeto. Em qual situação fisiológica isso acontece? Então, por exemplo, você está assistindo um jogo de tênis. Quando a bolinha está viajando, você acompanha ela. Ou quando, por exemplo, tem um pássaro voando, um avião, qualquer coisa, e você quer fixar o olhar nele, você vai acompanhando, deslocando o olho junto com esse objeto. Quais são os parâmetros que a gente avalia quando a gente está estudando o rastreio? O ganho, que é o quanto o olho se desloca em relação ao quanto o objeto se desloca. A simetria, que é se os movimentos para a direita e para a esquerda têm a mesma amplitude, a mesma morfologia. E a fase, se o olho realmente acompanha aquele objeto na mesma velocidade ou se ele se perde, se ele fica atrasado ou adiantado em relação ao deslocamento do alvo. Tá? Como que é o registro e tal? Aqui também na figura da esquerda, a parte mais inferior, em vermelho, a gente está vendo o deslocamento do alvo. Aqui no caso, na barra luminosa, a luzinha, a bolinha fica se deslocando continuamente para um lado e para o outro. E o paciente tem que acompanhar com o olhar, com a cabeça parada. Em cima, em azul, o movimento dos olhos. Tá? A gente vê que nesse primeiro exemplo, o movimento está perfeito. Né? Mesma velocidade, está simétrico para o lado direito, que é quando está subindo a curva, e para o lado esquerdo, que é quando está descendo. Né? A fase é igual, então não está atrasado ou adiantado em relação ao deslocamento do alvo. A gente classificaria isso como um rastreio tipo 1. Tá? Do lado esquerdo, esses três recortes, eles trazem possíveis alterações no rastreio. A gente chamaria de rastreio tipo 2, 3 e 4, respectivamente. Então, à medida que vai piorando esse movimento ocular, o acompanhar do alvo, é um nistagmo, um rastreio de classe pior, tá? Então, o tipo 1 e o tipo 2 a gente diz que podem ser fisiológicos, sem nenhum problema. A gente tem algumas intrusões sacádicas que a gente chama, que é isso que a gente vê no traçado da direita de cima, tem algumas horas parece que o paciente perde. Isso pode ser, por exemplo, ele piscou, ele perdeu um pouquinho a atenção, mas não é uma alteração que compromete de forma grosseira esse rastreio. Seria um tipo 2, também fisiológico. O tipo 3, a gente vê que já não tem esse movimento suave, né, ondulatório, por assim dizer. Ele é todo sacádico, ele é todo como se fosse quadrado, né? Não é um movimento contínuo, é como se o paciente fizesse várias sacadas para ir acompanhando o alvo. Isso já pode sugerir alterações centrais, principalmente a nível cerebelar. Tá? E o tipo 4 é completamente aleatório, o movimento dos olhos não tem nada a ver com o movimento do alvo, isso com certeza é alguma alteração central. Bom, aqui a gente tem o rastreio, o gráfico que a gente recebe como laudo, como resultado, quando a gente faz uma vídeo. Então, na vídeo, a gente testa o rastreio em diferentes frequências, então o alvo se movendo bem devagarzinho até o alvo se movendo mais rápido, e ele traz os parâmetros exatamente do ganho e simetria, tá? A fase a gente observa pela sobreposição do traçado do olho, que é o vermelho, em relação ao traçado do alvo, que é o amarelo. E tudo que está de forma grosseira fora dessa área acinzentada, no gráfico do ganho, estaria normal.
Então é por isso que a vídeo ela é muito mais precisa na avaliação das provas oculomotoras. Ela faz realmente o cálculo desse ganho, dessa simetria e traz para a gente se isso é normal ou anormal. Na eletro e na vecto, principalmente a vecto, a Veng, a gente não tem esse cálculo. Então a avaliação é sempre grosseira. A gente bate o olho e fala, parece, não parece, mas você nunca vai ter de forma precisa o cálculo desse ganho. O segundo exame que a segunda prova oculomotora que a gente realiza são a pesquisa das sacadas, né? O que são as sacadas, então? São esses movimentos rápidos do olho para colocar um novo objeto de interesse na nossa fóvea. Então, é quando a gente está olhando para um lugar e alguma outra coisa chama atenção no nosso campo visual, a gente rapidamente desloca o olho e a nossa atenção para esse. É um movimento que o início dele é voluntário, o start para esse movimento, para o movimento sacádico, é voluntário, é cortical. Tá? Você notou que tem alguma coisa, você dispara um comando para movimentar o olho para esse objeto de interesse. E a gente pode testar sacadas horizontais e as sacadas verticais. Pensando em alterações dessas sacadas ou em problemas com isso, a fonte geradora, o iniciozinho do processo das sacadas horizontais está na ponte e das verticais no mesencéfalo. Já pensando aqui em topografar quando eu tenho alteração no resultado. E o que a gente avalia das sacadas? A latência, a velocidade, a acurácia ou precisão. Então, a latência, o que é? É o tempo que demora entre o alvo surgiu e eu desloquei o meu olho para olhar, para fixar nesse alvo. Então, esse tempo entre ele surgir e eu deslocar o meu olhar é a latência que eu levei para essa resposta. A velocidade é exatamente quanto tempo, né, a velocidade que eu levei para ir do centro até o alvo. E a acurácia é se quando eu desloquei o meu olho, eu parei exatamente no alvo, se eu parei antes ou se eu parei depois desse alvo. Tá? E as alterações em cada um desses parâmetros pode indicar alteração também em um ponto específico da via. Então, aqui é o registro de uma sacada aleatória feita na Vecto, no Contronic. Tá? A gente vê que, bom, primeiro o registro é bem mais grosseiro do que o da vídeo, e a gente não vai ter o cálculo exato de, como foi a latência, a precisão desses movimentos, a velocidade. Então, a gente olha, embaixo é o alvo, em laranja, em cima é o movimento do olho, grosseiramente parece, um lembra o outro. Tá? Então, não diria por esse exame que tem uma alteração importante da sacada, mas é bem grosseiro realmente a avaliação. Já na vídeo, muito mais preciso, muito mais detalhado, ele traz o gráfico de novo de cada um desses parâmetros e também de forma grosseira tudo que está fora da área churada é considerado normal. Então, aqui seria uma sacada super bonita, sacadas aleatórias, tanto em relação à latência, quanto à sua velocidade, quanto à sua acurácia. Tá? Mais uma vez, né, o laranjinha, o movimento do alvo, o que está em vermelhinho, o movimento dos olhos. E aí, no registro do gráfico, do normal ou não, os pontinhos vermelhos, tá? Para direita, esquerdo, esquerdo. Tá? O nistagmo optocinético, então essa resposta oculomotora, essa é involuntária, tá? O que gera ela não é um movimento voluntário, e ela é evocada quando a gente tem um movimento contínuo no campo visual, um deslocamento contínuo desse campo. Então, por exemplo, quando a gente está andando de trem e o campo visual está passando e os nossos olhos é como se tentassem acompanhar o movimento fazendo um rastreio, mas o nosso olho chega no limite do deslocamento da órbita, né? Não tem como a gente girar o olho em volta da cabeça. Então, como a gente não consegue fazer isso, quando ele chega no limite da movimentação dele dentro da órbita, faz uma sacada e ele volta para o movimento original. Faz um novo rastreio até o limite do campo visual e ele volta com uma sacada para o início o ponto zero da órbita, por assim dizer. Tá? Então, o ópto seria como uma interposição, um rastreio e uma sacada intercalados. Tá? E no caso do optocinético, é questionado ainda se isso tem relação direta com a via vestibular, tá? Porque aparentemente os núcleos vestibulares fazem parte da via do nistagmo optocinético, tá? De forma grosseira, no optocinético a gente vai avaliar também a morfologia, vamos avaliar a velocidade desse nistagmo, mas a principal coisa que a gente vai avaliar no caso do nistagmo optocinético é a simetria. Ou seja, quando
o campo visual se desloca para a direita e quando ele se desloca para a esquerda, o que a gente espera é que sugere respostas parecidas em amplitude, em velocidade, em tudo isso. Tá? Então, o que a gente avalia principalmente é exatamente a questão da simetria para a direita e para a esquerda. Aqui é um registro também de uma vecto e a gente vê que, no caso do optocinético para a direita, as respostas são muito mais consistentes do que as respostas evocadas para a esquerda. Tá? Isso pode sim representar um problema central. Tá? Em alguns casos, há autores que questionam se isso pode estar relacionado a uma simetria vestibular, o que a gente vai ver depois na calórica, mas é um achado relativamente comum, por exemplo, em pacientes enxaquecosos. Tá? Os pacientes que têm enxaqueca, eles costumam ter manifestações meio que hemicranianas, né? Dor, tudo isso, e o opto pode também acompanhar essa tendência. Bom, as provas posicionais e de posicionamento são uma etapa que a gente sempre faz de rotina, mas quando vocês estiverem pedindo, é sempre importante pedir que o examinador realize, porque não é protocolo em todas as clínicas, como eu disse. Né? E o que uma prova posicional, o que mudar a posição do corpo do labirinto faz? Então, sensibiliza uma assimetria da via vestibular. Se você tem uma assimetria basal e ela está compensada, quando você faz uma prova posicional, isso pode sensibilizar essa assimetria e fazer com que ela se manifeste pela presença de um nistagmo. Tá? Então, quais são as posições que a gente pesquisa? Então, os dois decúbitos laterais, então, corpo e cabeça para a direita, corpo e cabeça para a esquerda, as torções cervicais, tanto para a direita quanto para a esquerda, posição de Rose, né? Então, pescoço estendido, hiperestendido e sentado. E você pode ainda fazer alguma pesquisa de posição ou posicionamento específico. Então, por exemplo, se está pensando numa VPPB, você pode pedir que seja realizado o DICS, você pode pedir que realize uma prova de privação vértebro-basilar. Então, dependendo do que você está pensando, pode complementar com outras posições. Então, quais são? Coloquei as etapas. A primeira coisa que a gente faz é deita o paciente na maca, até aqui ele está sentado para as provas oculomotoras, pesquisa de nistagmo, ele está sentadinho. A gente vai deitar o paciente na maca e ver se tem algum nistagmo só na posição do supino, tá? Que seria o nosso espontâneo para o decúbito, tá? Depois a gente vai fazer os dois decúbitos, decúbito lateral para a esquerda e para a direita, como a gente está vendo nas fotos em seguida. Nessa parte do exame, a gente está pesquisando especificamente uma assimetria entre os dois labirintos, né? Mais precisamente entre os canais laterais. Nessa parte, a gente vira em bloco o paciente, ele vai deitar corpo e cabeça tudo junto para o mesmo lado. Então, aqui a gente está pensando em assimetria vestibular, tá? Depois a gente vai fazer as duas torções cervicais. Então, torção cervical para a direita e para a esquerda. Como que a gente faz? O paciente deitou em bloco para o lado esquerdo, por exemplo. A gente segura a cabeça e ele torce só o tronco. Então, eu não tive movimentação da cabeça, eu não gerei nenhuma corrente endolinfática nos meus canais semicirculares laterais. Então, aqui, nas duas torções cervicais, eu estou pesquisando o pescoço, tá? Tanto parte vascular quanto parte somatosensorial. Depois, posição de Rose, então hiperextensão da cabeça, como a gente está vendo. E, por fim, o nistagmo sentado, a pesquisa do nistagmo com o paciente sentado. Bom, trouxe alguns exemplos do que seria mais frequente da gente achar como positivo, que seriam os nistagmos nos decúbitos laterais, pensando em alterações vestibulares, né, labirínticas. Então, por exemplo, aqui a gente tem, na pesquisa do decúbito lateral para a esquerda, surge um nistagmo para a esquerda, a componente rápida, o traçado vertical está batendo para baixo em relação à componente lenta, né? E no decúbito lateral para a direita, surge um nistagmo para a direita, com uma intensidade, uma amplitude um pouquinho menor do que para a esquerda. Então, por exemplo, nesse caso, poderia pensar as alterações mais frequentes que a gente pode ter, a VPPB de canal lateral, tá? Talvez à esquerda a amplitude um pouquinho maior, tá? Como é um nistagmo geotrópico, né? Ele está batendo para o chão, seria uma ducto, né? Uma canalitíase. Aqui de novo, então, o head hole test foi realizado, nesse caso, pensando no VPPB, foi solicitado que fizesse especificamente o head hole test. E a gente viu aqui o registro é de uma vídeo, no canal horizontal a gente teve no decúbito lateral para a direita, um nistagmo que agora bate para baixo, tá?
E no decúbito para a esquerda, um nistagmo que bate para cima, para a direita. Então ele bateu ageotrópico. Eu deitei para a direita, ele bateu para a esquerda. Eu deitei para a esquerda, ele bateu para a direita. Então aqui, muito provavelmente, uma cúpulo de canal lateral. Porque o nistagmo é ageotrópico, não está batendo para o mesmo lado do decúbito. Tá? E por fim, eu acho que a parte mais importante, pensando na pesquisa da via vestibular do labirinto, a prova calórica, né? O nosso, realmente, de todas as etapas da nossa queridinha. No que se baseia, então, a prova calórica? Foi uma teoria descrita por Barani, né, que inclusive rendeu o prêmio Nobel para ele, que essa prova funciona a partir do princípio da convecção. Então, quando a gente tem, lembrando aqui a física lá de trás, o aquecimento de um líquido, o que, que acontece? A gente diminui a densidade desse líquido, e se ele estiver dentro de um recipiente, você tem de densidade diferente, ele aquece, diminui a densidade e sobe. E a mesma forma o contrário, se ele resfria, ele aumenta de densidade e desce, certo? Então é esse princípio que explica a prova calórica. Como a gente viu lá no comecinho da aula, a gente está avaliando aqui o canal lateral unicamente, tá? Porque ele é o mais próximo da orelha média, é o que vai conseguir ser realmente aquecido nessa prova. E a gente está avaliando, então, a via do RVO, tá? Do reflexo vestíbulo ocular, em uma frequência bem baixinha, como a gente viu. Qual a vantagem, então, o que é único na prova calórica? A gente está testando cada labirinto isoladamente, tá? Isso é um pouquinho diferente das outras provas que a gente tem para testar o VOR, que são a prova da cadeira rotatória e o VRIT. Os outros dois exames, eles estão avaliando os dois labirintos juntos, tá? Porque a gente sabe que o VRIT, por mais que você tenha a resposta do canal de um e de outro separado, o movimento final gerado pelo VOR não vem só de um deles, porque quando você movimenta a cabeça, você está estimulando os dois ao mesmo tempo. Aqui não, eu estou aquecendo só um labirinto ou resfriando só um labirinto. Então, eu consigo topografar bem essa lesão. Então, como que isso vai acontecer? O paciente, a gente sabe que os nossos canais laterais, eles estão mais ou menos nessa posição, né? As ampolas deles orientadas anteriormente em relação à cabeça. E quando a gente deita, então o paciente deitou na maca, os canais vão ficar agora no plano vertical e as ampolas orientadas para cima, tá? Então, quando eu começar a jogar uma água que vai aquecer, então a prova quente, vai aquecer a endolinfa dentro desse canal, ela vai alterar de densidade, vai ficar menos densa e vai subir, tá? Em direção a essa ampola. Então, aquecendo essa endolinfa, eu estou gerando uma corrente ampulípeta, certo? Que a gente sabe que para o canal lateral é excitatória. Se eu fizer o contrário, fazendo a prova fria, o que, que vai acontecer? Eu estou resfriando a endolinfa dentro desse canal lateral, ela vai ficar mais densa e vai tender a descer, tá? Em relação contrária à ampola, gerando uma corrente ampulífuga. E por isso inibitória para o canal lateral, como a gente sabe. Quando eu gero, seja uma corrente ampulípeta ou ampulífuga, quando eu gero uma alteração do tônus desse labirinto, isso vai ficar diferente em relação ao outro, que não está sendo estimulado. E a gente sabe que toda assimetria, né, de resposta entre um labirinto e outro gera um VOR, gera uma resposta, né, e um reflexo vestibulocular, um movimento ocular que vai bater para um lado ou para o outro, como a gente vai ver, tá bom? A prova calórica, essa estimulação do labirinto calórica, pode ser feita com água ou com ar, tá? Hoje, a maioria dos consultórios já tem o autocalorímetro a ar, tá? Ele não é superior em eficiência, na verdade, a água gera uma resposta mais robusta, melhor. A grande limitação do autocalorímetro a água são as orelhas crônicas, né? Que a gente não pode molhar, então teria que fazer a pesquisa da prova calórica com ar. Mas a água, sinceramente, gera uma resposta melhor, mais robusta. O mais importante na prova calórica, mais do que decorar esses parâmetros de qual volume, qual a duração, é a gente entender a variação de temperatura que a gente vai submeter esse paciente. Então, no caso da água, a variação da temperatura vai ser de 7 graus para mais, no caso da quente, ou para menos, no caso da prova fria. Tá? Então,
44 graus, considerando a temperatura corporal por volta dos 37, vai ser 44 e 30. No caso do ar, como é uma resposta realmente é um estímulo não tão forte, a gente faz uma variação de até 13 graus, tá? Então 50 graus e 24 graus. Sempre, isso é muito importante, a variação dessa temperatura para mais e para menos tem que ser a mesma, tá? Por quê? Porque não tem como eu comparar. Ah, eu vou fazer a quente a 10 graus a mais e a fria a 20. Você está dando dois estímulos totalmente diferentes, o excitatório e o inibitório, com amplitudes diferentes, né? Com forças diferentes, por assim dizer. Essas respostas não são comparáveis. Então, infelizmente, tem muito lugar que não padroniza essa amplitude, e isso é uma coisa muito importante. Então, sempre olhem quando vocês pedirem o exame. Ai, por que que a fria deu uma resposta tão pequena? Muitas vezes é porque não foi feita no valor correto, principalmente quando é feita a ar. Tá? Tem muito lugar que faz 50 e 30. Você não está dando uma amplitude igual. Então, sempre chequem isso. E essa é a resposta que a gente vai ter, né? O gráfico, o registro gráfico que a gente vai ter em resposta pesquisa na prova calórica. Então, aqui trouxe uma resposta de uma prova fria à esquerda e fria à direita, como exemplo. Voltando um pouquinho, quando a gente faz a estimulação fria, a gente vai gerar uma corrente ampulífuga, então inibitória para aquele labirinto. Como é uma corrente inibitória, o movimento ocular, na verdade o nistagmo, vai bater para o lado oposto, certo? Então, uma prova fria à esquerda é para bater para a direita. Uma resposta fria à direita é para bater para a esquerda. E no caso das quentes, o contrário. Prova quente à direita é uma corrente excitatória, então é para o nistagmo bater para o mesmo lado. Prova quente à direita bate para a direita, prova quente à esquerda para bater para a esquerda, tá bom? Então aqui a gente vê nesse primeiro gráfico, na fria à esquerda, o nistagmo, a fase rápida dele, parte reta. Lá no canal 1, então no registro que está em azul, está batendo para cima, né? Que como a gente já conversou, é para a direita. Então, beleza, está batendo para o lado certo. É uma coisa muito importante da gente olhar sempre. Está batendo para o lado certo o nistagmo? No caso da fria direita agora, é para bater para a esquerda. Tudo bem. Então vamos lá no gráficozinho azul, realmente a fase rápida, a parte vertical, está batendo para baixo. Então, beleza, é realmente uma resposta que está batendo para o lado certo. Olhando o que a gente avalia na prova calórica. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é o jeitão, né? A morfologia dessa resposta. Essa aqui é uma morfologia normal, principalmente falando dessa fria direita. Nessa fria esquerda, em alguns pontos, parece que tem uma desritmiazinha. A gente vê que o ritmo muda um pouquinho entre uma resposta e outra. Uma é grandona, uma é pequenininha, tá? Mas não é uma alteração tão grosseira. Tem partes que tá bem bonitinho. Outra coisa que a gente avalia, então, dentro da morfologia, uma é o ritmo, né? Se isso é bem espaçadinho, se uma resposta parece com a anterior, ou se é totalmente aleatório. A amplitude dessas respostas importa para a gente também. Né? Quando a gente tem respostas muito pequenininhas, mesmo que a velocidade seja grande, isso pode indicar alterações vasculares, é o que a gente chama de padrão de microescritura. Respostas de vias ainda não totalmente maduras, como em crianças, fazem um padrão de resposta que eu vou mostrar daqui a pouco. Tem um gráfico que mostra, é diferente da prova do adulto. Né? E por fim, o mais importante que vai entrar na nossa análise é a velocidade dessas respostas. Tá? A velocidade a gente calcula pela componente lenta. Então, como se fosse a inclinação, a velocidade da fase lenta do nistagmo que vai dar a velocidade final para a gente. Tá? Então, a gente aqui. Então, aqui eu coloquei as 4 calóricas todas juntas, tá? E a gente vê marcadinho em preto com um valor, como se fosse o valor a velocidade de cada uma dessas componentes lentas. A velocidade angular da componente lenta. Então, a gente vê aí o valor de cada uma delas, e o importante é que, mais uma vez, elas sejam relativamente simétricas, né? A gente espera que os dois labirintos, se não houver nenhuma lesão, que eles respondam parecido, né? Tanto na prova quente quanto na prova fria. Que a gente vê que eles têm respostas relativamente parecidas. Tanto no jeitão, quando você bate o olho, você não fala, nossa, tem um que tá a resposta super ampla e o outro quase não tem resposta, quanto os valores em si calculados. Se vocês tiverem dificuldade de ver a componente rápido ou lenta, vocês me avisam também. Sei que nem sempre é tão fácil para a gente que já viu muito exame, a gente bate o olho e sabe para onde está batendo. E aí o macetezinho que muita gente gosta de usar é pela componente lenta, você determinar a velocidade do nistagmo pela componente lenta.
Não é o certo, é só um macete, né, mas se a gente pensasse aí nessas componentes lentas que estão marcadas em preto, se eu pegar no primeiro gráfico, na tela do lado esquerdo em cima, eu teria é como se ele estivesse caindo para o lado esquerdo, né, eu estaria empurrando ele com a minha mão esquerda, tá apontando para a esquerda. Já na prova quente à direita, então na tela superior à direita, eu estaria empurrando ele com a mão direita, tá, nessa inclinação ou nessa inclinação. É só um macete, justamente porque a gente avalia e classifica a direção do nistagmo com relação à sua componente rápida, mas pode ajudar no caso do registro. Esse aqui é um traçado da Weng, tá, de uma Vecto, e aqui a gente tem um traçado de uma videonistagmografia. Por fim, quais são os parâmetros mais importantes, né, fora a morfologia, tudo isso que a gente já olhou? Vão ser as velocidades, como eu disse. Então eu não consigo apontar, que eu não consigo ver meu mouse, mas lá no cantinho direito, a parte mais superior, tem escrito as respostas de cada uma cada uma das provas, né. Então, na verdade, na primeira parte do que está escrito, a gente tem ali right a 50 graus, ou seja, a prova quente a 50, uma velocidade de 12, a prova left 50 graus seria, né, a resposta, a velocidade da prova quente à esquerda, 17, left a 25, 8,5 e right a 25 fria, 13,5, 13,3, né. Então, esses números, esses valores, essas velocidades precisam estar próximas. Isso vai gerar 2 parâmetros que a gente já vai ver, que são o predomínio labiríntico e a preponderância direcional. Nossa, que fórmula gigantesca, né, que coisa horrível. Eu não gosto de ficar decorando essas fórmulas, isso não faz sentido, na verdade, é só a gente pensar um pouquinho. O predomínio labiríntico, ele fala sobre o quê? Sobre a assimetria do labirinto. É se um labirinto responde mais do que o outro. E a preponderância direcional sobre direção. Então, só pensar um pouquinho, o que que é a pele? É as respostas de um labirinto, a prova quente e a prova fria, menos as respostas do outro, a prova quente e a fria. Então, você soma as respostas do labirinto direito, as respostas do labirinto esquerdo, divide tudo pela soma de tudo, tá? Isso vai falar pra gente se tem um labirinto que funciona mais do que o outro. A PD, que a gente fala, a preponderância direcional, fala se tem um nistagmo que bate mais para um lado do que para o outro. Né? Então, basta você somar as duas respostas que batem para a direita e subtrair as duas respostas que batem para a esquerda e dividir por todo mundo do mesmo jeito. Tá? Quando a gente fala na PL, então no predomínio labiríntico, a gente considera normal até um valor, uma simetria de 19%. E para PD de 18%. Então, por volta de 20%, tudo, para ficar mais fácil. Tá? Uma PL maior do que 20, maior do que 19, diz pra gente o quê? Um labirinto tem respostas que são maiores do que do outro labirinto. Ou seja, provavelmente existe uma assimetria vestibular. Tá? A PD, ela já não tem essa correlação tão direta. Então, isso pode representar uma alteração central, isso pode ter, por exemplo, uma causa periférica que recrutou a nível do núcleo e não deu alteração, ou deu para o outro lado. Enfim, não é tão clara essa relação. A PL, sim, a PL, o predomínio labiríntico maior do que 20% fala de uma assimetria dos labirintos. Ponto. Tá? E aí, essa é uma informação importante, né? Se eu tenho uma assimetria entre as duas respostas calóricas de um lado e do outro, então, por exemplo, eu fiz a prova, as duas respostas do lado direito foram pequenininhas e as duas respostas do lado esquerdo, a quente e a fria, foram normais, né? Isso fala a favor de uma lesão prévia desse lado que respondeu pouco, né? Um lado hiporreflexo, por assim dizer, ou até arreflexo, né? Então, eu desconfio que tenha sido uma lesão prévia, teve alguma agressão prévia a esse labirinto. E aí pode ter inúmeras causas. Pode ter sido uma neurite prévia que ficou com uma sequela, um Meniere numa fase que já tem perda da função, um trauma, de repente, né? O paciente teve um trauma, teve uma fratura do osso temporal, ficou surdo, ficou sem resposta, ficou reflexo, uma malformação, uma causa genética, enfim, inúmeras causas. A prova calórica, então, vai dizer se existiu essa lesão prévia, se existe essa assimetria, mas ela não traz para a gente a informação se esse paciente está compensando dessa lesão. Como a gente sabe, toda vez que a gente tem uma lesão vestibular, a gente evolui para um processo de compensação central, né?
Então, a calórica não traz essa informação, essa lesão está compensada? E aí, o que traria? Primeiro, lógico, a clínica do paciente, né? Se é um paciente que não tem nenhum sintoma, nenhuma queixa de tontura em nenhuma situação específica, muito provavelmente ele está compensado. Mas, objetivamente, um exame que poderia trazer uma informação a respeito da compensação é a cadeira rotatória, tá? Porque ela estimula os dois labirintos juntos, então a gente tem uma resposta melhor a respeito da compensação dessa lesão. E no caso, quando a gente tem uma assimetria que é compatível com uma queixa, como a gente poderia tratar isso já encaminhando para a reabilitação? Então, é uma informação importante de qual é o labirinto que está lesado, quais exercícios eu vou usar para reabilitar esse paciente. Eu tenho uma resposta central, né, a resposta da prova fria, satisfatória, pensando que ele está realmente evoluindo para uma compensação. Enfim, são várias informações que a gente tem na calórica que ajudam a gente na hora da RV. Tá? Acho que é isso. Eu acabei não colocando muitos vídeos aqui na aula porque eu não consegui fazer o upload deles, mas se vocês quiserem eu mando no grupo. Coloquei aqueles do Instagram para ficar bem claro. Não é diferente daquilo quando a gente está fazendo uma vídeo, tá? Mas só para a gente começar a ter uma ideia da representação gráfica mesmo desses nistagmos e do que representa cada etapa da prova. Vocês têm dúvidas, comentários, perguntas? Carol, é a Thay, tudo bem? Tudo bom. Carol, eu tenho dificuldade. Eu queria que você mostrasse essa parte de como ver a componente rápida e a lenta no gráfico. Eu particularmente, por favor. Deixa eu abrir aqui de novo a aula. Outra aula. Deixa eu abrir aqui, a gente marca os nistagmos aqui. Bom, então vou deixar assim que eu consigo usar a setinha. Tá? Então, a componente rápida vai ser sempre a parte do nistagmo que é mais vertical, tá? No registro, no traçado. Então, essa, todas as que estão destacadas em azul claro. Aqui também seria essa aqui, essa outra, tá? Todas essas que são bem verticais. E a lenta, essa aqui realmente demora mais. A gente tem que pensar que esse gráfico aqui, ele está mostrando amplitude, né, em relação ao tempo, tá? Aqui, ó, 6, 7, 8 é 1 segundo. Cada quadradinho é 1 segundo aqui nesse gráfico, tá? Então, mesmo se você avaliar pelo tempo, ó, essa componente não levou nem meio segundo para chegar lá em cima, esse deslocamento ocular. Então, é a fase rápida. Ao passo que essa lenta, ela dura ó, bem mais tempo, né, no eixo X. Então, é a componente lenta desse nistagmo, tá? Como eu disse, por convenção, tudo que é para cima é para a direita, tudo que puxa para baixo é para a esquerda. A linha de base aqui, em relação a onde termina a componente lenta, termina em cima, e a rápida termina embaixo. A lenta termina em cima, a rápida termina embaixo. Aqui é o contrário. A componente lenta termina embaixo e a componente rápida termina em cima. A lenta termina embaixo, a rápida em cima, tá? Ou se ainda assim falar, não, ainda para mim é muito difícil ver para onde ela está indo, usa a mãozinha, tá? Então, aqui no caso desse gráfico de cima, esse gráfico, eu teria que usar a minha mão direita para empurrar, angulada, assim, como se eu estivesse empurrando essa, para coincidir, né, com essa componente lenta. E nesse gráfico, para eu coincidir com essa componente lenta, eu teria que usar a minha mãozinha esquerda, tá? Então, o nistagmo para a esquerda aqui e para a direita aqui em cima. Tá? Seria basicamente onde a componente rápida termina e começa. Aqui ela começa embaixo e sobe. Então ela é para cima. Aqui ela começa embaixo, em cima e desce. Ela é para baixo. Deu para entender mais ou menos? Deu sim, Carol, obrigada. Nada. Mais dúvida, gente? Oi, Carol. Oi. Carol? Oi, tô ouvindo. Tá ouvindo? É o Léo. Oi, Léo. Tudo Ó, bom?
Carol, eu tenho uma dúvida que é mais sobre o momento de solicitar o exame. Tem Uhum, muito sintoma que é meio intermitente, né? uhum. E às vezes é um pouco difícil, pelo menos para mim, de determinar quando que dá ou quando não dá para pedir essas avaliações de nistagmo para o paciente. Se o paciente tem queixa intermitente, provavelmente então a gente não vai ver esse nistagmo, ou a gente consegue ver alguma coisa encoberta ou com uma amplitude menor que já ajuda a gente a fechar um diagnóstico. Tá. Assim, né, se for uma causa que não só o sintoma é intermitente, tá? Mas a causa é contínua, por assim dizer, então ele tem crises em períodos que, por exemplo, ele descompensa uma lesão prévia. Ele teve, botando mais palpável, ele teve uma neurite e ficou com uma hiporreflexia do lado direito, por exemplo, tá? Mesmo que ele não esteja numa crise de sintoma, muitas vezes, né, o paciente acaba fazendo um componente associado e descompensa o que já estava compensado, por exemplo. Mas tendo a lesão estabelecida e tendo uma assimetria de base, você pode sempre ter o nistagmo presente na pesquisa. Ou, por exemplo, é um paciente que tem um Arnold-Chiari, então ele tem uma alteração da transição crânio-vertebral, crânio-cervical, tem alguma insinuação do cerebelo para dentro do forame magno, né, mais para a parte cervical. Mesmo que o paciente não esteja em crise de tontura pior naquele momento, você pode pegar no Rose, por exemplo, um downbeat, tá? Costuma ser uma coisa mais constante. Quais vão ser os que não vão aparecer fora da crise? Principalmente os relacionados a VPPB, tá? E os cervicais são mais evidentes quando o paciente está com alteração cervical, alteração do tônus cervical. Então, está em crise de dor, por assim dizer. Mas mesmo nos pacientes sem crise, eles podem ser visíveis, tá? Então, assim, alterações estabelecidas. O paciente tem uma simetria, pode estar sempre presente. Ou tem alteração da transição crânio-vertebral ou alteração vascular estabelecida, pode estar sempre presente. Tá? Doenças intermitentes, tipo, principalmente VPPB, só quando tiver com o que causa a lesão e o sintoma ali presente. Sensacional, Carol, obrigado. Eu não sei se alguém mandou, não consigo nem ver aqui. Mas acho que não tem nada no chat, não, né? Mais alguma dúvida, gente? Parabéns, Carol! Obrigada, doutor. Eu não estou nem conseguindo ver quem tá aí. Eu não tinha ouvido o senhor. Eu tô aqui em Mato Grosso, de férias. Entrei e vi Ô, só, doutor. só o último minutinho. Mas valeu, obrigado aí por estar colaborando. Imagina, doutor. Boas férias. Descanse. Beijo, fica com Deus. Tchau. Beijo também. Tchau, tchau. Bom, então acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, se quiser me mandar depois, vocês têm meu número, pode mandar. Se quiserem exemplos, né, de exames. Ano passado eu tinha mandado alguns exames completos. Eu vou mandar no nosso grupo de novo para os meninos que são R1, né? Terem um exame, já que muitas vezes nunca viram um. Então, vou mandar 3 laudos de Vecto, que é o que vocês mais vão ver, só para vocês irem se familiarizando mesmo com o exame. E se tiverem qualquer dúvida, se um dia, né, os meninos que estão saindo pegarem uma Vecto aí, uma calórica, qualquer coisa, e falarem, meu Deus, o que está acontecendo, podem mandar. Sempre peçam os traçados, não confiem em laudo. Tá? A gente vê que os laudos sempre são muito pobres. Infelizmente, quem faz o exame nem sempre entende o que está fazendo e não sabe interpretar os achados. Então, vocês vão ver que o que você mais vão receber prova deficitária ou irritativa do labirinto, assim, é uma coisa que a gente nem usa como termo, né, técnico. Então, sempre peçam o traçado no pedido de vocês. A gente precisa saber ver traçado. Igual tomografia, a gente não confia em laudo de radiologista, né? A gente precisa saber ver o exame. Então, sempre peçam traçado. Se tiverem dúvidas, podem mandar. Eu não tenho problema nenhum de ajudar, tá? Então, é isso.
Bom, acho que ninguém mais tem dúvida. Vou finalizar então a reunião. E semana que vem a gente vai falar então de VEMP, cervical e ocular. E aí, se até lá vocês tiverem alguma dúvida, só me mandar. Tá bem? Muito obrigado, Carol. Valeu, gente. Boa semana para vocês.